Essa é a fake news sobre a ressurreição de Jesus. Uma narrativa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre fake news. Eu sei que isso é um termo bem atual, né? A gente usa hoje em dia. Mas se você pensa que fake news, criação de narrativas, cancelamento são coisas exclusivamente da nossa época, você está muito enganado. Nós vamos falar talvez da maior narrativa já criada, maior fake news já criada, inventada. Nós sabemos, é uma premissa, né? É uma crença entre os cristãos, não se discute que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas você sabia que desde aquela época pessoas foram pagas para que esta verdade não fosse difundida dessa forma? Calma lá, vamos nos aprofundar nesse assunto. Até o final desse vídeo você vai ficar sabendo dessa história que, ao meu ver, é pouco comentada, a gente vê pouco, né, nas pregações, nas palavras, se falar sobre isso. Mas enfim, uma coisa que é muito usada pelas pessoas hoje em dia para colocar em xeque a verdade da história de Jesus é o fato de que ele não ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, então ele é somente mais um mártir da história. Ele não é o Salvador. Todo o discurso de Jesus iria por água abaixo. Inclusive porque ele falou várias vezes que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas essa história está escrita no Evangelho de Mateus. No capítulo 27, começa a falar sobre isso quando ali na preparação eles falam, né? Na casa de Pilatos, alguns fariseus e alguns sacerdotes se reuniram ali para conversar sobre o que tinha acontecido, né? Sobre aqueles acontecimentos, os últimos acontecimentos. E eles falaram, olha, esse enganador, Jesus Cristo, ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar e tal, então deixa guardas ali para impedir que algo aconteça, para que impedir que alguma coisa aconteça, né? Para que impedir que ele ressuscite. Enfim, eles tinham fé, né, na ressurreição, pensando bem. Eles falando isso, dá para perceber que eles tinham um pouco de fé também no que Jesus falava. Mas enfim, vamos seguindo com a história. Pilatos fala, né, se vocês têm soldados, coloquem ali. E estudos falam que tinha em média de até 30 soldados ali, de 10 a 30 soldados. Enfim, o túmulo estava muito bem guardado, né? Jesus estava muito bem guardado ali para que nada acontecesse. Mas a gente sabe que no terceiro dia nada pôde impedir, a pedra foi removida e Jesus simplesmente ressuscitou e saiu dali. O corpo dele não estava mais ali. O que acontece é que os soldados ficaram desesperados. Isso está escrito no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Vou ler uma parte aqui com vocês. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados juntos, né, eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram dinheiro para os soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo, e a gente estava dormindo, o furtaram. Essa tradução é bem complicadinha. Mas aqui, resumindo, os soldados ficaram desesperados porque o corpo sumiu. E eles foram atrás dos sacerdotes e falaram, olha, ele sumiu, ele simplesmente sumiu. E aí os sacerdotes falaram, olha, então vamos fazer o seguinte. Eles pagaram muito bem, a palavra deixa claro aqui nesse capítulo. Eles pagaram muito bem para que eles inventassem a história. Essa é a fake news. Essa é a fake news sobre a ressurreição de Jesus. Uma narrativa criada com dinheiro. Eles pagaram para que os soldados que guardavam o túmulo falassem que eles estavam dormindo à noite e os discípulos foram lá e roubaram o corpo dele. E vocês acreditam que existe até hoje uma corrente que acredita nisso? Que o corpo de Jesus foi simplesmente furtado pelos discípulos. O que é uma mentira. Isso é mais uma estratégia do inimigo para interromper a mensagem da cruz, para desfazer, de certa forma, tentar desfazer, né, o que Jesus fez e construiu ao longo da estada dele nessa terra. Todo o discurso de Jesus foi selado com a ressurreição. A partir do momento que Jesus ressuscita, ele venceu a morte. Nós sabemos que após a ressurreição, então, nós que morremos com ele na cruz, ressuscitamos também para uma vida gloriosa. E é a partir deste momento que o caminho está aberto, então,
com Jesus vivo. Ele é um sacerdote. O que acontece? Por que a ressurreição de Jesus é tão importante? Nós sabemos que o sacerdote, ele só tem legalidade, só é sacerdote enquanto está em vida, evidente. Depois que ele morre, o sacerdócio é passado de geração em geração. Então, teoricamente, o Jesus, que é o sumo sacerdote, que oferecia sacrifício por nós, e foi o sacrifício em si, mas ele oferecia sacrifício por nós, intercedia com Deus por nós, ele, naquele momento na cruz, e a partir de então, teoricamente, nós estamos sem sacerdote, sem sumo sacerdote. Mas a partir do momento que Jesus, o sumo sacerdote, ressuscita para uma vida eterna, nós temos um sumo sacerdote eterno, ou seja, a salvação para nós, o sacrifício de Jesus e a intercessão dele junto ao Pai é eterno. Nós nunca mais vamos ficar sem sumo sacerdote, porque o nosso ressuscitou e ele está vivo hoje. Jesus está vivo. Esse é o poder da ressurreição e é por isso que essa fake news foi criada ali, naquele momento, por Pilatos, né? Pelos fariseus, pelos sacerdotes ali daquela época. Mas eu creio e sei que também, principalmente pelo inimigo, para que essa mensagem da ressurreição de Jesus e do sacerdócio eterno de Jesus por nós fosse, de certa forma, tivesse um ruído aí nessa história. Para que, de certa forma, algumas pessoas, infelizmente, acreditassem nessa narrativa mentirosa que foi criada ali por meio de um suborno, por meio da compra, da mentira dos soldados que guardavam aquele túmulo. Então, meu querido, leia o Evangelho de Mateus, aprofunde-se nessa história e permita que o próprio Espírito Santo ministre ao seu coração o poder da ressurreição de Jesus e como nós podemos descansar no fato de que temos um sumo sacerdote vivo eternamente. Espero que eu, você e todos que, de certa forma, tiverem acesso a essa mensagem de Jesus, todos, na verdade, do mundo, quem dera, né, não acreditassem nessa narrativa mentirosa, nessa fake news que foi lançada aí na Terra e segue até hoje, infelizmente. Mas nós cremos e sabemos que Jesus Cristo vive eternamente, para a glória de Deus e para a nossa salvação, graças a Deus.